E aí, povo de Deus, e aí, terra, e aí, vida, e aí, luz, e aí, ser humano, sejam todos bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. E no vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de 1 Samuel, capítulo 15 e também o 16. Então, bora pro vídeo. A desobediência de Saul. Samuel exortou a Saul dizendo: foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta as palavras do Eterno. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Vai, pois, agora e investe contra Amaleque. Condena-o ao anátema, consagrando-o ao Senhor para a destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Não tenham piedade dele e de seu povo. Mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Essa aqui é a ordem de Deus. Presta atenção. Presta atenção. Saul convocou o seu exército, passou em revista em Telaim 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul dirigiu-se à cidade de Amaleque e preparou uma emboscada no vale. Depois declarou aos queneus: fuge, afastai-vos dos amalequitas, para que não aconteça sedes aniquilados, juntamente com todos eles, pois fostes amáveis para com os filhos de Israel, quando estavam caminhando para esta região, vindos do Egito. E, imediatamente, os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul feriu os amalequitas, né? Desde Avilá até Su, que está a leste, à vista do Egito, né? Destruiu com a ordem de Deus. Beleza. Aprisionou o vivo Agag, rei dos amalequitas, e passou todo o povo ao fio da espada para cumprir o anátema. Então aqui ele já deixou o rei vivo. Está errado. Vamos lá. Todavia, Saul e o seu exército poupou a vida de Agag e tudo o que havia de melhor nos despojos de guerra, do gado miúdo ao graúdo, os animais gordos, as ovelhas, enfim, tudo o que havia de bom não quiseram incluí-los do anátema, mas tudo o que era vil e desprezível o destinaram à destruição completa. Ou seja, Deus mandou destruir tudo, consagrar a Deus como anátema e destruir. Só que ele pegou o que era bom para ele, o que era ruim deu para Deus. Outro erro. Saul é condenado pelo Senhor. A palavra de Yahvé veio a Samuel nestes termos: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. De manhã, Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe esta informação: Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra. Meu Deus. E depois partiu para longe e desceu a Gilgal. Assim que Samuel o encontrou, Saul o saudou, dizendo: bendito seja tu de Yahvé, escutei a ordem do Senhor. Contudo, Samuel lhe indagou: e que são esses batidos de ovelha que chegam aos meus ouvidos, e esses mugidos de bois que escuto tão bem? Ao que replicou Saul: os guerreiros os trouxeram de Amaleque. Eles preservaram o melhor dos animais, grandes e dos pequenos, a fim de oferecê-los em sacrifício ao Senhor, o teu Deus. Agora não é Deus dele mais, é Deus de Samuel. Então presta atenção. Outro erro, né? Porém, destruímos totalmente o restante. Bom, foi Deus que ajudou ele a vencer a batalha. O Deus que ajudou ele a vencer a batalha, agora não é mais Deus dele, agora é Deus de Samuel. Bom, vamos lá. Diante disso, Samuel censurou Saul, ordenando-lhe: cala-te. Deixe-me dizer o que Yahvé me revelou durante esta noite passada. Então logo rogou Saul: dize-me. E Samuel falou: por menos que sejas aos teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel? E Yahvé ungiu-te rei sobre Israel. Ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação: parte,
decreto anátema sobre esses pecadores, os amalequitas. Faz-lhes guerra até que sejam exterminados, porque não obedeceste às ordens de Yahvé. Porque precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor. Então Saul argumentou com Samuel, mas eu obedeci a Yahvé, realizei a missão a que fui incumbido, poupei Agag, rei de Amaleque, mas aniquilei os amalequitas. Meu exército tomou ovelha e bois do despojo de guerra, o melhor do que está consagrado a Deus para destruição, a fim de hoje sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocausto e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? Desse modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros, porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria, porque rejeitaste a palavra de Yahvé. Ele também o rejeitou como rei do seu povo. Tá dando ruim para Samuel, para Saul, hein? Saul pede perdão inutilmente. Saul rogou a Samuel: pequei e transgredi a ordem de Yahvé e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvidos. Agora peço-te, perdoa o meu erro, retorna comigo, para que eu adore ao Senhor. Entretanto, Samuel respondeu: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Também o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Todavia, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a orla do seu manto, rasgando-o. E Samuel concluiu: eis que hoje Yahvé arrancou de ti o reinado de Israel e já o entregou a um teu próximo, que é melhor do que tu. Aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade, nem muda seu propósito, pois não é um ser humano, para que se arrependa do que aprova. Então Saul confessou: eu pequei, contudo, eu te suplico, honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu também adore a Yahvé, teu Deus. E Samuel aqueceu, retornou na companhia de Saul, e este adorou ao Senhor. Morre Agag, Samuel parte. Depois Samuel ordenou: trazei-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio em sua direção, cambaleando de medo, e disse: na verdade, a morte é por demais amarga. Diante disto, Samuel lhe replicou: assim como a tua espada arrancou das mulheres os seus filhos, do mesmo modo a tua mãe, entre as mulheres, ficará sem o seu filho. E naquele mesmo instante, despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para a sua habitação em Gibeá de Saul. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, até o dia da sua morte. Contudo, Samuel seguiu sua jornada de vida, lamentando profundamente o ocorrido, mas de fato Yahvé se tinha arrependido de ter feito de Saul rei de Israel. Pessoal, tá. Vamos lá. Davi é ungido rei de Israel. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuará pranteando Saul? Até quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé, de Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: como poderei eu ir lá? Saul saberá e com certeza mandará matar-me,
Contudo, Yahvé o orientou: levarás contigo um novilho e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício. E eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: a tua vinda é do bem augúrio, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim oferecer um holocausto a Yahvé. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos em Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Então vamos prestar atenção, hein? Depois Jessé chamou Abinadab e o levou à presença de Samuel. Mas Samuel disse: também não foi este que Yahvé escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel declarou: também este não foi o que Yahvé escolheu. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos, mas Samuel concluiu: a nenhum destes Yahvé escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E Yahvé afirmou: levanta-se e unge-o, é ele. Engraçado. Saul, né, era bonito e era enorme. E Davi era pequeno, ruivo e belo também. Bom, foi o oposto de Saul. Vamos lá. Mas as coisas de Deus é assim mesmo, né? Uma hora você entende, aliás, uma hora você não entende, mas depois você entende. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi e Samuel retornou para Ramá. Ou seja, a partir daquele dia, Deus passou a habitar em Davi. Ele passou a ter o Espírito Santo de Deus. Isso é muito bom. Davi é convocado por Saul. O Espírito de Yahvé tinha retirado de Saul e um espírito maligno vindo da parte de Yahvé, o Senhor o atormentava. Então, os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram: eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Portanto, que o nosso soberano ordene que estes teus servos busquem um homem que saiba dedilhar a harpa, e quando o mau espírito vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu se sentirá melhor. E quem era esse homem que ia tocar lira? Davi. Então Saul ordenou a seus servos: procurai, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Um dos seus servos pediu para falar e disse: tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro. Fala bem e de bela aparência, e Yahvé está com ele. Saul apressou-se em despachar seus mensageiros a Jessé com esta convocação: mande-me o teu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho.
Davi chegou à presença de Saul e se pôs ao seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele. E Davi se tornou o seu escudeiro. Saul mandou informar Jessé: Davi ficará ao meu serviço pessoal, porque conquistou a minha admiração. Assim que todas as vezes que o Espírito mandado por Deus tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava a sua harpa e dedilhava. Então Saul conseguia se acalmar, sentia grande alívio e bem-estar, porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. Bom, aqui nós finalizamos o capítulo 15, também o capítulo 16. Fiquem todos na paz. Não esquece de deixar aquele like aí, aquele comentário. Uma sugestão, qualquer dúvida eu sabendo responder, eu vou responder. Eu não sabendo, vou pesquisar e vou responder você com a maior satisfação. Fiquem todos na paz e até a próxima.